Ei, se liga, episódio 49 da série Enfim o Fim. Chegamos ao quinto selo do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Confere aí na palavra. E a descrição bíblica diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E estes mortos estavam clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Ei, parece até que os mortos possuem consciência. As almas debaixo do altar clamam por justiça. Até quando, ó soberano e rei, justo juiz, não vai vingar o nosso sangue e tudo mais? Bom, estamos falando aqui de uma suposta consciência dos mortos. Será que isso é real ou uma linguagem figurada dentro de um contexto específico do Apocalipse? A primeira coisa a ser considerada que a morte é o contrário da vida. Para você entender o que acontece com o homem quando ele morre, você precisa compreender o que aconteceu com ele quando ele foi criado. Criação, vida. Morte, contrário da vida. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2, verso 27, que Deus juntou o homem ao pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quem sou eu? Quem é você? Alma vivente. Somos compostos de dois ingredientes: pó da terra mais fôlego de vida. Esse fôlego de vida que Deus soprou nas nossas narinas também é denominado de espírito, porque a palavra equivalente a isso é exatamente espírito. Quando você chega em Eclesiastes, quando é declarado pelo sábio Salomão, o estado dos mortos, diz que o pó volta para a terra como era, e o espírito que Deus soprou nas narinas, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes capítulo 12. O que isso significa? Que a morte é o contrário da vida. A vida, junção dos ingredientes. A morte, separação dos mesmos. O pó volta para a terra, o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus como o era. Qual é a consciência disso? Nenhuma. Porque você olha em Eclesiastes 9, no capítulo 9, diz: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Por quê? Porque pó não tem consciência, gente. Energia que te faz viver, que é um pouquinho de Deus em você, denominado de fôlego de vida, também chamado de espírito, voltou para Deus porque a energia é a quem pertence. Então note, você só está vivo porque tem um pouquinho de Deus em você. Quando morre, o pó volta para a terra e esse pouquinho de Deus retorna para ele. E esses ingredientes separados não têm consciência. Os mortos não sabem de coisa nenhuma, disse a palavra de Deus. Diante dessa perspectiva, é como se você estivesse analisando um bolo. Ovo sozinho é bolo? Não é. Manteiga sozinha é bolo? Não é. Farinha de trigo sozinha é bolo? Não é. Quando você junta tudo, forma o bolo. Quando estão separados, não é bolo. Eu sou uma alma vivente quando os ingredientes estão juntos. Pó da terra mais espírito, que é fôlego de vida. Espírito é diferente de alma, tanto é que as palavras originais são diferentes. Se fossem iguais, seriam as mesmas palavras. Alma é diferente de espírito, ok? Biblicamente, isso é muito claro. Diante dessa perspectiva, que almas são essas que estão clamando se os mortos não sabem de coisa alguma? Que almas são estas? Você percebeu a sequência do Apocalipse nessa linguagem figurada dos 4 cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo? O cavalo amarelo trouxe morte, o preto trouxe escassez da palavra, e tudo isso paralelamente aos períodos da igreja cristã primitiva. E foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e agora chegamos ao período de Sardes, do quinto selo. E o que está havendo? Uma perseguição aos cristãos, razão pela qual surgiu aí a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante trouxe mais e mais perseguição nesse período de Sardes, ou seja, tem muita gente morrendo por causa da palavra de Deus. E o sangue no altar representa exatamente o martírio desses adoradores, ok? Neste período de perseguição
que se estende aí exatamente nesta fase de 1517 até 1798, onde a reforma protestante está sendo atacada pela contra-reforma e as almas estão clamando por justiça, e Deus então está dizendo, e tudo isso numa linguagem figurada. Claro que é linguagem figurada. Você não se lembra do texto de Gênesis 4, verso 10? O sangue de Abel clamava por justiça? Ei, por acaso algum sangue clama? Por acaso algum sangue abre a boca para falar? Mas Deus declarou, Gênesis 4:10, que o sangue de Abel clamava por justiça. Linguagem figurada. As almas debaixo do altar, que não são seres com consciência, mas é o período da história onde muita gente está morrendo como mártires, razão pela qual o sangue está sendo jogado na base do altar, porque são adoradores de Deus. Essas pessoas clamam por justiça, tal qual o sangue de Abel clamava pela justiça em função do que seu irmão Caim havia feito com ele. Não é um texto que trata do estado dos mortos. Não estamos vendo aqui um estudo bíblico sobre o estado dos mortos, mas é um texto que trata das injustiças especialmente cometidas durante os 1260 anos, e especialmente nesse período de Sardes, de 1517 até 1798, período anterior à reforma, onde milhões de pessoas foram martirizadas por causa da fidelidade, e Deus vingará o sangue dos seus servos de todos os tempos. É a mensagem, é o conteúdo do quinto selo. Nada que o ímpio tenha feito aqui ficará sem o posicionamento de Deus contra isto. Deus, no devido tempo, vai trazer justiça a todo este sangue que foi derramado de modo inocente. Deus seja louvado pelo Deus justo que Ele é. Deus seja louvado porque Ele é justiça.